Sabe aquela sensação de estar num lugar onde as regras não estão escritas, mas todo mundo parece seguir? Onde o silêncio tipo a lei? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa fábula moderna que fala exatamente sobre isso. O poder da ambiguidade. É uma história que mostra como, às vezes, em certos labirintos da vida, a única saída é a clareza. Bora entender isso. E pronto, com essa frase, a gente já é jogado para um lugar que parece que nem é deste mundo, né? O Monte das Salas Invisíveis, a Casa das Máscaras. Só pelos nomes a gente já saca. Aqui a verdade fica escondida e o que importa mesmo é a aparência. Beleza, então. Vamos primeiro entender onde a gente está pisando. A primeira parada da nossa jornada é conhecer esse lugar e as regras não escritas que mandam em tudo por ali. E aqui, olha só, a fábula já joga na nossa cara a sua principal metáfora. Aquela máscara de papel não é só um disfarce, não. É muito mais. É um símbolo de conformidade. É um silêncio obrigatório que todo mundo aceita, mas que ninguém tem coragem de comentar. É a base de tudo, o alicerce do sistema. E bem no centro de tudo isso está o coração do poder. Mas não é um trono, não é uma corte. É o tal Círculo da Névoa. O nome já entrega tudo, né? Pura falta de clareza, pura ambiguidade. As decisões não são claras, diretas. São fórmulas suaves. Guardem isso, porque é fundamental para entender o resto da história. Então, vamos agora para o meio do conflito. Como é que o poder funciona de verdade nessa casa? É aqui que o tempo fecha, que a névoa fica mais densa. Essa frase aí, estamos apenas orientando. Essa é a frase mais temida da casa inteira. Parece inofensiva, né? Quase um gesto de cuidado. Estamos só orientando. Mas é exatamente aí que mora o perigo. É assim que começam os rituais para calar a boca de alguém. É o poder vestindo a fantasia de ajuda. E isso aqui define perfeitamente o principal jeito que eles têm de controlar as pessoas. A névoa não é só névoa, é uma arma. Pensa bem, é acusar alguém de uma coisa tão vaga, mas tão vaga, que a pessoa nem tem como se defender. Fica impossível. Como é que se luta contra uma fumaça, uma sombra? Olha só o que acontece com o escriba. É o exemplo perfeito dessa névoa sendo usada como arma. A acusação é: uma figura chorou por causa dos teus relatos. Uma figura? Que figura? Chorou quando? Onde? Nenhuma resposta. Não tem fato, só um sentimento vago. E a sentença? Não é uma punição clara, é um jeito de apagar a pessoa. Talvez seja melhor não escrever mais nada. Ok, e depois de um julgamento desses, quais são as consequências? O que acontece com quem é, literalmente, engolido por essa névoa? O escriba é exilado, e o nome do lugar se liga. É o estômago da serpente. É muito simbólico, né? O estômago da serpente é um lugar para ser digerido, para sumir do mapa. É para lá que o sistema manda quem é inconveniente, quem precisa desaparecer. E aí a gente vê o contraste absurdo. Enquanto a vida na casa continua, normal, com festas, com rituais, o escriba tá lá jogado na invisibilidade. Só que tem um detalhe, ele se torna um eco que se recusa a morrer. Ou seja, o plano de apagar ele por completo não deu 100% certo. E aí que surge uma pequena rachadura nesse sistema todo. Chega uma mensagem, e quem manda é a mensageira de olhos baixos. Essa personagem é fascinante. Pensa nela como se fosse a consciência pesada do sistema. Alguém que sabe que está tudo errado, mas não tem coragem de encarar, de olhar de frente. Mas o escriba não responde. E olha, isso não é frieza da parte dele, não. É pura estratégia. É a sabedoria de quem já entendeu como o jogo funciona. Num sistema que distorce qualquer coisa que se diga, ficar em silêncio é a única jogada segura. Qualquer palavra que ele dissesse podia virar uma nova arma contra ele mesmo. E aqui a gente chega num dos pontos mais geniais da fábula. É uma ironia, né? Na tentativa de apagar o escriba, o sistema acaba fazendo exatamente o contrário. Transforma ele no centro de tudo. A ausência dele vira uma presença tão forte que ninguém consegue ignorar. Bom, e agora a história dá uma virada. É nesse ponto que a gente finalmente descobre qual é o verdadeiro poder do escriba. A fábula, então, joga uma pergunta no ar. Uma pergunta fundamental. Só que a resposta que ela dá, talvez não seja a que a gente está esperando. A gente sempre espera o quê? Um herói, de espada na mão, pronto para lutar contra o monstro, certo? Mas a fábula fala, não é por aí. A resposta está no fio de Ariadne. Aquele fio que não luta, mas que descreve o caminho.
Essa é a sacada. O escriba não é o Teseu, o guerreiro. Ele é a Ariadne. O exílio, que era para ser a fraqueza dele, vira sua maior força. Por quê? Porque de longe ele tem a visão perfeita de como o labirinto funciona. O poder dele não tá na espada, tá na caneta. A caneta é o fio que descreve, que expõe tudo. E que mostra que, às vezes, os minotauros são só pessoas com máscaras de papel. Ok, então, pra gente amarrar tudo isso, qual é a moral da história? A mensagem final dessa fábula tão poderosa? É isso. A tese central é essa. Um sistema que vive de névoa, de regras que ninguém fala, simplesmente não aguenta a luz do dia, a clareza. Os simples atos de descrever como ele funciona já é o começo do fim para ele. E faz todo sentido, né? Porque descrever o labirinto tira o poder do que está escondido, do que é obscuro. Bota os mecanismos todos para fora. E mesmo que a descrição seja em símbolos, como numa fábula, quem vive nas sombras, quem ganha com a confusão, se sente nu, se sente exposto. E a gente fecha com essa frase que é muito profunda. O poder de descrever as coisas é o poder de enxergar a verdade por trás da máscara. E para quem depende dessa máscara para ter alguma autoridade, não tem castigo maior do que ser reconhecido, ser visto de verdade, mesmo que a máscara continue lá, no rosto. Essa é a derrota final. Uma ideia e tanto para a gente pensar, não é? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.